Fim da CLT. Mudanças em 117 artigos da Consolidação das Leis Trabalhistas já estão em vigor e na nossa entrevista de hoje você vai ver como isso afeta a vida dos trabalhadores. Ouro Preto e Mariana vão oferecer testes gratuitos de AIDS no Dia Mundial de Combate à Doença. E você vai ver ainda como foi a abertura do Encontro de Saberes 2017. Fique com a gente, está começando o Plano Aberto. Olá! Teve início nessa quarta-feira o Encontro de Saberes 2017. O evento, promovido pela UFOP desde 2009, busca divulgar as ações da universidade nas áreas de ciência, tecnologia, criação artística e literária, extensão, inovações pedagógicas e internacionalização. Confira como foi a abertura do encontro na reportagem da Kellen Barros. A iniciativa reúne professores, alunos e pesquisadores da UFOP e é organizada em conjunto pela Coordenadoria de Assuntos Internacionais e pelas pró-reitorias de graduação, de extensão e de pesquisa e pós-graduação. O encontro busca divulgar a produção de conhecimento e estreitar a relação entre a universidade e a comunidade. Esse ano a novidade é que a pós-graduação ingressou no evento. E outra coisa importante é a divisão em temas esse ano. A gente separou as grandes áreas para que houvesse maior integração entre ensino, pesquisa e extensão em cada área. Então, isso a gente pretende que vá facilitar a discussão, né, entre pesquisadores, docentes, estudantes. Durante a cerimônia de abertura, a reitora da UFOP destacou a importância do incentivo à educação e à ciência nesse momento político delicado vivido no país, e afirmou que os investimentos nessas áreas são os mais afetados pelos atuais cortes públicos. Um evento como este, ele mostra a importância das universidades públicas, né, o sistema de universidades públicas federais no país, como responsáveis por grande parte dessa produção de conhecimento, tecnologia, inovação e projetos sociais. Então, o que acontece na UFOP hoje mostra para a sociedade, mostra para a sociedade regional, local, nacional, o que realmente a universidade faz, como que ela produz e como que ela pode colaborar para esse desenvolvimento nacional. Os projetos apresentados pelos estudantes surpreendem quem passa pelo evento. A Tamires pesquisa uma substância encontrada na uva que pode ajudar no tratamento do câncer de bexiga. Eu trabalho tentando investigar a ação do resveratrol, que é um composto encontrado na uva, essa ovinha roxa. A gente tenta entender o mecanismo de ação dele no câncer de bexiga, porque quando a gente entende melhor como ele age no câncer de bexiga, isso pode melhorar, assim, depois do diagnóstico, melhorar o tratamento para a pessoa, para ela ter menos efeitos adversos, um tratamento mais rápido, possivelmente mais efetivo. A Tamires afirma que esse momento de compartilhar os conhecimentos é fundamental para que a sociedade tenha contato com os avanços da pesquisa científica. Eu acho que, assim, às vezes as pessoas que não estão no meio acadêmico acham que, assim, pesquisa é aquela coisa chique, aquela coisa, assim, que está distante. Não, são pessoas normais, né, que estamos aqui pesquisando, tentando ajudar, tentando trazer, né, algum benefício para alguma doença, para algum problema que a comunidade tem. O Encontro de Saberes segue até essa sexta-feira, dia 1º de dezembro. Ele está sendo realizado no Centro de Artes e Convenções da UFOP, que fica no bairro Pilar, em Ouro Preto. Toda a comunidade está convidada a conferir os projetos desenvolvidos pela universidade. E nessa sexta-feira é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, doença sexualmente transmissível que ainda não tem cura. Para conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico da doença, Ouro Preto e Mariana vão oferecer testes rápidos e gratuitos de AIDS e também de sífilis. Em Ouro Preto, eles vão ser realizados na sede da Associação Comercial, que fica na Rua São José, número 132, no centro. Já em Mariana, os testes vão ser aplicados no Centro de Convenções, que fica na Praça JK, também no centro. Nas duas cidades, a ação vai acontecer de 9 da manhã às 4 da tarde.
E no Dia Mundial de Luta contra a AIDS, a TV UFOP vai lançar mais um vídeo da campanha Toda Forma. O objetivo dessa vez é reforçar o respeito às pessoas diagnosticadas com a doença. A campanha completa você encontra na página da TV UFOP na internet. Você já sabe, né? youtube.com/TV UFOP. Desde o dia 11 de novembro, os brasileiros passaram a contar com uma nova legislação trabalhista que foi aprovada em julho desse ano. A reforma alterou 117 artigos da Consolidação das Leis Trabalhistas, promulgada em 1943 por Getúlio Vargas. Agora, ela traz novas definições para jornada de trabalho, férias e processos trabalhistas, por exemplo. Desde o início das discussões da reforma, o assunto gerou polêmica, dividiu opiniões e levou manifestantes às ruas. E mesmo depois de entrar em vigor, os trabalhadores ainda têm muitas dúvidas em relação às alterações na CLT. E para tirar essas dúvidas, eu recebo aqui no estúdio Amaury César Alves, que é professor de Direito do Trabalho da UFOP. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Plano Aberto. Professor, como eu disse, são 117 alterações, mas para o senhor, quais são as principais, aquelas que o trabalhador precisa ficar atento? Bom, são muitas alterações, efetivamente, e todas, ou quase todas, prejudiciais ao trabalhador. Eu costumo dizer que houve uma ruptura da lógica do direito do trabalho, há quem diga que, inclusive, não é nenhuma reforma trabalhista, tal a ruptura que houve no nosso sistema. Talvez o principal tenha sido uma despreocupação com a proteção do trabalhador em relação à jornada, porque agora o trabalhador pode trabalhar 12 horas por dia, sem intervalo para alimentação e descanso, quer dizer que trabalhar 12 horas ininterruptamente, e também o trabalho intermitente, que é aquele que o trabalhador não sabe quanto vai receber de salário por mês, se ele vai ser chamado a trabalhar. Então é um cenário de incerteza e de insegurança para o trabalhador. Esses são os principais pontos, além da negociação que pode prevalecer sobre a lei, que também é algo impactante. Quem foi contratado antes dessa reforma, como que fica? Valem as regras antigas, as novas? Essas novas regras já são automáticas? Elas são automáticas, elas atingem os contratos de emprego que estão em curso. Então, se o trabalhador foi admitido lá em 2010, 2015, tanto faz. Antes da reforma trabalhista, o contrato dele será impactado pelas novas regras. Quase todas têm aplicação imediata, não dependem de uma negociação, de uma revisão, de uma alteração do contrato. Por se tratar de lei, ela entra em vigor na data prevista, entrou em vigor em 11 de novembro agora, e elas alcançam os contratos em curso. Há teorias, há construções doutrinárias tentando preservar as alterações apenas para os novos contratos, mas isso não é tradição do direito. Historicamente, normalmente, constitucionalmente, as leis entram em vigor na data da publicação ou após o período de vacatio legis, e é o caso dessa. Os contratos em curso poderão ser e serão atingidos pela nova lei. Já está valendo. Está valendo para todo mundo. O trabalhador foi afetado, foi prejudicado até com relação às ações que ele possivelmente possa vir a entrar na Justiça do Trabalho, né? Exato, porque até a reforma, o trabalhador não era condenado às custas processuais se ele fosse sucumbente, se ele perdesse no objeto da demanda dele. Quem sempre custeou o processo para o trabalhador hipossuficiente, para o trabalhador pobre, que é a imensa maioria da classe trabalhadora, foi a União, foi o Estado brasileiro. Agora, também para desestimular, para desincentivar o acesso à justiça, essa nova lei, a lei da reforma, tenta limitar o acesso à justiça gratuita, o que para nós é inconstitucional, isso o Poder Judiciário vai dizer daqui a pouco também. Sim, professor, alguns pontos das novas regras vão precisar ser negociados entre o empregado e o patrão. Quais pontos são esses? Sim. Quando do projeto de lei 6787, lá no ano passado, quando o governo mandou para a Câmara dos Deputados, a proposta era de prevalência do negociado sobre o legislado, esse era o slogan da reforma trabalhista, mas sempre numa perspectiva de uma negociação coletiva, sindical. Então a ideia que foi enviada para a Câmara era de uma negociação coletiva, acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho, portanto, numa tramitação, numa negociação com o sindicato. Acontece que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, incluiu no projeto de lei outras tantas possibilidades de negociação individual, que para mim, quem deputado que promoveu isso, o governo que promoveu isso, desconhece algo elementar no contrato de emprego, que é a ideia de subordinação. O trabalhador está subordinado, ele recebe ordens, ele cumpre ordens.
e ele, regra geral, depende daquele emprego para sobreviver e para manter sua família. Então, como é que ele vai negociar diretamente, bilateralmente com o seu empregador? Isso não é possível. Há a proposta, por exemplo, de negociação das férias, de parcelamento das férias em 3 períodos. Isso não é possível. Também há a previsão de que a trabalhadora gestante em ambiente insalubre possa ajustar com o seu empregador a permanência no ambiente insalubre, desde que ela, trabalhadora, busque atestados médicos permitindo a presença dela lá. A negociação referente a prêmios, participação nos lucros e resultados, que também é prevista essa negociação direta para alguns trabalhadores, são os chamados trabalhadores hipersuficientes, são os que têm curso superior e que ganham mais de R$11.000 por mês, mas há várias situações de negociação bilateral, individual, que não estavam essas negociações no espírito inicial da reforma, mas que foram incorporados à reforma e que essas possibilidades desconhecem algo que é elementar, que é a subordinação jurídica. Sim, professor, para finalizar, qual a saída para o trabalhador? A Justiça do Trabalho continua sendo a melhor saída? Onde ele pode recorrer? A melhor saída seria a organização em torno do sindicato, uma participação mais ativa junto ao sindicato, para que o sindicato tivesse força e poder para ele sim negociar diretamente com o empregador. Então, a melhor perspectiva para a classe trabalhadora é a sua reunião, sua volta, seu retorno, a sua aposta e sua confiança no seu sindicato. É claro que alguns são dignos dessa confiança, desse crédito, outros não, mas o trabalhador deve buscar primeiro se reunir e somar força com seus colegas, com seus companheiros no local de trabalho. Não sendo possível, o sindicato não tendo essa boa vontade, não dando o respaldo, aí sim o recurso é o Poder Judiciário. Há também a possibilidade de denúncias ao Ministério do Trabalho, denúncias ao Ministério Público do Trabalho em relação a condições de trabalho degradantes, de ilegalidades, de abusos contra o trabalho, e no final das contas é o Poder Judiciário quem vai dirimir os conflitos. Vai acabar tudo indo parar no STF, né? E no final no Supremo Tribunal Federal. Professor, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos aqui no Plano Aberto. Muito obrigado. E no site Direito do Trabalho Essencial, você confere a íntegra da reforma trabalhista e também artigos e recursos pedagógicos sobre o assunto. É só acessar direitodotrabalhoessencial.com.br. Lá nesse site também tem como tirar dúvidas, né, professor? Sim, pode mandar as perguntas que a gente responde por e-mail, rapidinho eu respondo. Obrigado. E com isso a gente encerra o Plano Aberto de hoje. É sempre muito bom ter a sua companhia. Até o próximo encontro.